Sabe, nós estamos aqui para amar essa nação, para amar esses irmãos e fazer diferença. Então o propósito de Deus para nós é esse, né? Veja aqui os portugueses aqui, eu quero dizer para vocês que Deus colocou um amor tremendo nos nossos corações assim por vocês, amém? E nós vamos estar aqui para cumprir o propósito, para fazer diferença na vida dessa nação. Glória a Deus pela vida dos brasileiros, né? Também, né? Se você veio para cá para ganhar dinheiro, para prosperar, alguma coisa assim, quer dizer para você, olha, essa terra não tem muito dinheiro não, tá? Mas a prosperidade de Deus está na sua vida, amém? Eu costumo dizer que tem um nome essa terra. Sabe como é que é o nome dessa terra? Trabalho. Irmão, você pode... Não posso, estou trabalhando. Irmão, não posso, estou trabalhando. Não sei se acontece aqui em Portimão ou só lá em Faro, né? Mas é assim, muitos não podem porque estão no trabalho. Eu falei, então vamos botar um nome nessa terra. Trabalho. Mas sabe, irmãos, aonde nós estamos a trabalhar, nós podemos ser instrumento de Deus para a vida de cada pessoa. Amém. Nós temos aprendido isso. A minha esposa, a Sueli, também trabalha no ginásio e muitas pessoas estão vindo para a igreja através do trabalho delas, né, do testemunho. Ela cuida das crianças lá no Gym Kids, né? E muitas crianças se convertem lá e depois querem vir para a igreja e trazem os pais. Tem acontecido isso. Mas nesses dias nós estamos falando a respeito de algo tão precioso, tão importante. Qual que é o tema nosso desses dias mesmo, irmãos? Vou dar oportunidade para a segunda chamada, tá? Agora que os outros aprenderam, qual que é o nosso tema para esses 21 dias mesmo, irmãos? A presença. Sabe? Nós acabamos de cantar aqui. Nada é igual, nada é mais importante do que a presença. E quando eu sempre costumo falar para as pessoas orarem, pondo a mão no coração. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que do coração procede as saídas da vida. E aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Então, o que é de mais importante, mais precioso na sua vida, está lá no seu coração. Mas a concorrência é muito forte. O próprio Jesus coloca em pé de igualdade assim, a concorrência do coração do homem, sabe? Um outro Deus, o Deus chamado Mamon. Então, ninguém pode servir a dois senhores. Então, esse Mamon, ele pode ser tão senhor na vida das pessoas quanto Deus. Mas para nós nos livrarmos desse Mamon, nós precisamos estar aonde? Na presença. Amém. Na presença do Senhor. Lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, diz assim, olha: buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Percebe, irmãos, a importância de nós direcionarmos o nosso coração para a presença do Senhor? Amém. Sabe? Deus está presente em nossas vidas. Deus está em nós. Né? O reino de Deus está dentro de nós. Mas ainda assim há um desafio para que nós busquemos assim achar o Senhor de todo o nosso coração. Porque há muitas coisas nessa vida que atraem os nossos corações. Muitas coisas, relacionamentos, trabalho, inimizade, ira, contendas, né? Dinheiro, muitas coisas atraem o nosso coração. Mas a palavra diz assim, olha, que nós vamos encontrar Deus quando nós buscarmos de todo o nosso coração. E lá em Jeremias 33, 3, diz assim, olha: invoca-me e te responderei, e anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Irmãos, olha a importância de nós estarmos na presença do Rei todo o tempo, porque nós não sabemos das coisas, das grandiosidades que Deus tem e quer fazer em nossas vidas. Então a palavra está nos desafiando, olha, me invoca, eu te respondo, eu vou te anunciar coisas grandes. E nesses dias, irmãos, nós estamos aqui exatamente para
perceber a presença do Senhor de uma forma diferente. Sabe, nós não podemos perceber a presença do Senhor de uma forma religiosa, como é de costume. Estava pensando a respeito desses capítulos que nós temos lido todos os dias, e um deles, e uma das partes, fala a respeito da mulher samaritana. Até ia falar depois disso aqui, mas e essa mulher samaritana teve um encontro tremendo com Jesus. O que ela fez? Foi correndo na cidade para anunciar para todos: olha, eu estive na presença, eu encontrei a presença daquele que talvez seja o prometido. O que aconteceu com aquela cidade? Foi correndo em busca da presença. Mas tinha um grupo de irmãos, de pessoas que andavam continuamente na presença. O que eles foram fazer? Eles foram para a cidade, anunciaram as boas novas do reino. O que eles fizeram? Foram comprar comida. Comprar comida. Isso aqui fala de necessidades, né? Necessidades até legítimas na vida do ser humano, e Jesus falou a respeito disso. Ele falou: olha, Deus sabe que você precisa de comida, Deus sabe que você precisa de casa, de roupa, de moradia, mas buscar em primeiro lugar o quê? O reino. Buscar em primeiro lugar a presença, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, essa questão dos discípulos ali, irmãos, é que eles estavam acostumados com a presença. Estavam ali junto todo dia, toda hora, sabe? E muitas vezes nós nos acostumamos com a presença, mas não de uma forma assim sobrenatural, de uma forma natural. Tanto que num dia, quando os discípulos chegaram na hora de dar uma resposta, o que aconteceu? Um deles, eu não conheço, o outro traiu, o outro correu, o outro fugiu. Eles estavam acostumados de uma forma natural. Mas sabe, às vezes nós acabamos nos tornando pessoas religiosas e acostumados. Estamos aqui no culto, vamos para a cela, e então, estamos em oração, tudo. Mas sabe, a presença de Deus na nossa vida precisa ser algo assim que as pessoas percebam. Amém. Olha, tem algo diferente na vida dessa pessoa. Você não precisa falar nada. Você chegou em algum lugar. Eu lembro de uma testemunho de uma situação. Minha esposa estava trabalhando lá no ginásio, e aí um dia ela assim, lá no banheiro, daqui a pouco viu uma mulher correndo para ela, abraçou ela e falou assim: olha, eu estou precisando de ajuda em plantas. E ela falou: o que você precisa? Você é bezendeira, né? Você é benzedeira, né? E ela falou: mas como assim? Eu percebia que há algo diferente em você. Ela nunca tinha conversado com essa pessoa. E ali ela falou: mas o que você precisa? Aí começou a ministrar uma oração na vida dela, e ela se derramou em prantos. Hoje é membro lá da nossa igreja lá no Far, está firme e forte lá. Quer dizer, a Mara benzeu ela, né? Então, irmãos, ministrou a vida, porque a presença estava ali. As pessoas precisam perceber isso. Nós somos membros do reino de Deus. E aonde nós chegamos, quem chega? O reino. Aleluia. O reino chega. Aonde nós chegamos, chega a luz. Aonde nós chegamos, chega a vida de Deus. Sabe, irmãos, os reinos deste mundo, como nós já vimos no capítulo 1 aqui, os reinos deste mundo, né? Todos os seus súditos, assim, eles têm um desejo, assim, de encontrar com a presença do rei e da rainha. Outro dia eu estava ministrando a respeito disso, e falando: já pensou se a rainha da Inglaterra entrasse aqui, sabendo assim: olha, lá em Portimão tem uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia da vida de Deus, eu quero participar desse culto lá. Está falando da rainha, mas depois aí não vai dar mais. Agora pode ser o rei Charles, né? Ela já se foi. Mas o rei Charles pode saber disso. Se ele vier aqui e entrar aqui, né, com a sua comitiva, será que nós vamos nos sentir honrados? Será que a gente vai ficar contente? Nossa, isso vai ser uma experiência tremenda. Mas sabe, irmão, um rei deste mundo, né, o rei desse mundo, você não sabe dele. Eu até perguntei para alguém naquele dia ali: alguém conhece a rainha da Inglaterra?
Alguém conhece o Rei Charles agora? Aí alguém levantou a mão e falou, mesmo, como é que é o hábito alimentar, como que é isso? Não conhece, porque são coisas distantes. Mas, irmãos, no tocante ao reino de Deus é completamente diferente. Amém. Porque o Rei está dentro de nós. Amém. O Rei habita em nós. Nós estamos na presença dele. Então, essa é a experiência que nós temos quando tivemos um encontro com Jesus. Amém. Quantos aqui já se encontraram com Jesus? Amém. Quem se encontrou com Jesus se encontrou com o Rei dos Reis, o Rei da Glória. Amém. E é simples perceber isso, irmãos. Lá no Éden, quando Deus criou o homem, Deus criou de que forma? A imagem e semelhança. Deus pegou o pó da terra, formou um boneco. A vida que estava em Deus foi soprada, foi transmitida para aquele boneco de barro, e aquele se tornou uma alma vivente, se tornou uma pessoa. E andava na presença de Deus todos os dias, todo o tempo. Deus vinha ter com ele, vinha se relacionar com ele, com Adão e com Eva. E falou, olha, essa presença vai ser contínua, desde que você continue comendo da vida. Coma da árvore da vida. Porque se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Infelizmente, qual foi a opção do ser humano? Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E morreu. Se separou da presença, irmão. Aí um dia vem Jesus. Aí Jesus fala, olha, eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. E quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, ele disse o seguinte, olha, precisava ser feito para restaurar essa condição da presença. Foi feito, tudo está consumado. Tudo está consumado. Jesus fez isso. E agora, sabe, naquele dia que nós ministramos uma palavra, você crê no seu coração e confessa com a sua boca, sabe o que acontece? A presença vem para dentro de você novamente. Você fala, eu creio, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Lembra do sopro de Deus lá no Éden? Novamente acontece. E agora a presença já está aí. Agora nós precisamos desenvolver essa presença nas nossas vidas, porque esse reino, sabe, está dentro de nós. E quando nós falamos dessa presença, irmão, sabe, ela precisa ser algo concreto. Nós precisamos crer nela, como diz as Escrituras. Sabe, a presença de Deus, sabe, fala exatamente da presença de Jesus em nós. Porque Jesus, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém. Quantos querem a presença contínua de Deus na sua vida? Então, qual que é a maneira como nós fazemos isso? A palavra diz que nós precisamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhar para Jesus. Quanto mais nós olhamos para Jesus, mais nós o conhecemos. Quanto mais nós o conhecemos, mais nós desfrutamos dele, por causa da presença. Sabe, nós sabemos que Jesus, irmãos, a palavra diz que ele é o Deus forte, ele é o príncipe da paz, ele é o conselheiro, sabe, ele é o Pai da eternidade. E quando ele estava aqui, nesse mundo, um dos seus discípulos chegou para ele, lá, a palavra de Deus, lá em João 14:8, João 14:8 diz assim, um dos seus discípulos, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que estou no Pai, que o Pai está em mim? Palavra que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz essas obras. Amém. Irmãos, tem muita gente nas igrejas procurando o Pai, querendo o Pai. E Jesus fala, você não está me vendo? Olha para Jesus, que você vê o Pai. Olha para Jesus. E aonde você vai ver Jesus? Jesus fala que nós somos o que dele? O corpo.
membros uns dos outros. Ele é o cabeça. Jesus está do seu lado aí. Sabe? Eu posso estar lá na minha casa, Jesus está comigo. Mas quando eu me reúno com alguém, manifesta a presença do Senhor. A presença do Senhor. E então, irmãos, aquele discípulo perguntando para Jesus: mas estou há tanto tempo convosco, estou há tempo convosco. E nós sabemos que até o pastor Luiz faz menção disso, que foi inventado um telescópio, né? O James Webb, que ele é um super telescópio que ele vê além de todas as coisas. E foram gastos bilhões assim para que a confecção desse telescópio, né, para que houvesse uma visão maior assim do nosso universo. E os cientistas, né, na verdade, quando gastam isso e fazem isso, eles querem desvendar mistérios, coisas assim que precisam buscar assim respostas a muitas perguntas, sabe? E há uma grande expectativa assim nesse telescópio assim, que vai mostrar muitas coisas que nós não conseguimos, a humanidade não consegue enxergar. Mas esse é um princípio, irmãos, que funciona para o reino de Deus. Quanto mais nós olharmos para Jesus, sabe, quanto mais nós o conhecermos, mais nítido será assim o nosso entendimento a respeito das coisas de Deus. Nós vamos ter clareza a respeito disso, né, do reino de Deus. E Jesus fala aqui, falando com aquela mulher samaritana lá em João 4:23, ele diz assim, olha, João 4:23, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai de que maneira? Em espírito, em verdade. Sabe, em espírito, está ali, o Espírito habita em nós, ele testifica do Pai, ele nos mostra com clareza a respeito das coisas do Pai, sabe? E em verdade, Jesus disse que ele é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Então a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus, sabe? Então os que adoram em espírito têm verdade, porque esses são os que o Pai procura, os verdadeiros adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Amém. E eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, vos anunciará todas essas coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou o que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes disse: por que perguntas? Ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo, em vez de um homem que me diz tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, todos e vieram ter com ele. Então, irmãos, sabe, quando nós temos essa revelação de quem é Jesus, de quem nós somos em Cristo, nós saímos para a cidade para falar, nós anunciamos, sabe, nós olhamos para uma pessoa, nós não podemos ver essa pessoa assim, indo para o inferno, sem ter um relacionamento, sem ter um encontro com Jesus. É para isso que nós somos chamados, e a presença do Senhor exercitada em nossas vidas vai nos levar a isso. E nós já conhecemos Jesus, alguns aspectos do Senhor, né, nesse contexto em que nós estamos compartilhando nesses dias. Nós vemos que Jesus é o Senhor da glória. Amém. Jesus é o Senhor da glória. Amém. Jesus é o Rei dos Reis. Amém. Mas nós vemos também que Jesus é o quê? É uma pérola, sabe, preciosa, o que mais valor precisa ter nas nossas vidas. Não são as coisas deste mundo, não são as coisas que se adquirem neste mundo. A pérola mais preciosa que nós temos é Jesus. É Jesus. Mas nós também vimos que Jesus é o quê? É a ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição e é a vida. Sabe, você não precisa ficar com medo da morte. A morte é só um detalhe, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Aleluia. Amém. Sabe, a maioria das pessoas, talvez a maioria, talvez aqui, tem medo de morrer.
Mas eu tenho uma notícia para te dar, viu? Hoje está mais perto do que ontem. Pode crer. E você já recebeu uma senha. Sabe quando você foi gerado, quando naquele momento assim do relacionamento dos seus pais e os milhares e milhares e milhões de espermatozoides foram liberados, sabe, em corrida à vida, só um chegou lá. Quem que foi? Euzinho aqui. Você chegou lá. Sabe, você já venceu a concorrência de milhões e milhões, você já chegou lá. Sabe, nesse dia que você, na verdade, aquele óvulo foi fecundado, você foi gerado, você já recebeu uma senha. Já recebeu uma senha. 1 ano, 2 anos, 10, 20, 70, 80, 100. Você já recebeu essa senha. Então, dali já começou a corrida em destino ao seu propósito. Sabe, o nosso propósito é eterno, irmãos. É eterno. Diga para o seu irmão aí, você tem um propósito eterno. Seu propósito não é aqui, é para a eternidade. Aqui é só um treinamento. Aqui é só um momento em que nós estamos passando para desenvolver assim essa comunhão com a presença de Deus. Porque essa comunhão com a presença de Deus vai cumprir o propósito. Qual é o propósito final que Deus estabelece para a nossa vida? Até que todos nós cheguemos à estatura de varão perfeito. Sabe, a presença de Deus nos aperfeiçoa. Então nós precisamos olhar para isso. Jesus, sabe, é o Senhor da glória. Ele é o de mais precioso, a pérola mais preciosa. Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Mas Ele também é o quê? É a luz do mundo, é a luz dos homens. Sabe, Ele é a luz. Sabe, quando nós encontramos com Jesus, nós enxergamos de maneira diferente. Porque a luz do Senhor está nas nossas vidas. E depois que Ele é a luz do mundo, Ele também é o quê? O pão da vida. Pão da vida. Sabe, nós precisamos nos alimentar dEle, comer dEle. Como é que se alimenta de Jesus? Como que se come dEle? Às vezes nós temos uma ideia que é somente comer da ceia. Sabe, aquela ceia ali está só nos lembrando que há uma aliança de Deus para conosco, para nos abençoar, sabe, para nos fazer prosperar. A bondade e a misericórdia do Senhor se manifesta naquele dia ali, na lembrança daquele dia. Mas sabe, quando nós comemos do pão, nós comemos do Senhor, irmãos, é como quando nós estamos reunidos como igreja. Sabe, quando nós estamos na célula, ministrando, quando nós somos desafiados, irmãos, olha, nós vamos ter um tempo de jejum. Todo mundo veste a camisa, estamos juntos, adquire os livros. Estão sobrando só aqueles 3 ali, pastor. Então, tem mais 3. E aí você pega, compra ele, dá para um irmão, dá para uma pessoa. Eu encomendei lá 30 livros. E falei o seguinte, ó, então cada um pega um por um. Mas aí alguém falou, eu queria dar um livro de presente para alguém. Aí eu encomendei mais 10. E já se foram, meu irmão. Sabe? Você desafia as pessoas, fala, isso é se alimentar do Senhor. Mas quantos creem que o Senhor é uma comida boa? Amém. Segundo chamado, hein? Amém. O pastor gosta de ouvir amém, porque ele acredita que está abafando, sabia? Quantos creem que o Senhor é uma comida boa? Aleluia. E, irmãos, nós percebemos algo. Nós percebemos algo nesse mundo. As pessoas comem comida estragada. Já perceberam isso, irmãos? O tanto de comida estragada que tem nesse mundo? As pessoas comem de todas as coisas, de todo qualquer lugar, comida estragada. Então, se o Senhor é uma comida boa, e no texto em que nós vimos ali da oferta, as pessoas estão famintas, estão perdidas, sem rumo, as multidões estão perdidas nesse mundo. E Jesus, então, diz o que para os seus discípulos? Quando eles chegam e falam, Senhor, vamos despedir as multidões, cada um por si, cada um se vira e vai comer lá no seu lugar. O que Jesus fala? Dai-lhe vós de comer.
Tem algum discípulo de Jesus aqui nessa manhã? Quem tem que dar de comer para as multidões? Diga eu. Eu. Você tem o pão da vida. Você tem um alimento. Sabe, eu estou só dando um exemplo. Quando você pega um livro desse aqui, faz uma dedicatória e dá para uma pessoa, você está falando para ela, olha, come dessa comida que vai ser boa. Porque as pessoas estão na internet seguindo um monte de gente, seguindo um monte de coisa, comendo da comida desse mundo. Você acredita que tem crente também que está seguindo? Olha, como que vai educar filho? Aí tem lá um monte de gente dando conselhos fora da palavra de Deus. Como que, olha, você quer prosperar, quer ganhar dinheiro, quer ficar rico? Me pergunta como. Não tem um monte de gente seguindo lá os... Me pergunta como? Tem um monte de gente comendo dessas comidas do mundo. Irmãos, é engraçado isso, né? Porque a gente percebe. Tem muitas pessoas que não tem nem um centavo, não tem nada, mas está querendo ensinar as pessoas como prosperar. Vocês acreditam que tem crente seguindo essas coisas? Mas tem uma... Quantos aqui querem prosperar na vida? Quantos querem prosperar? Me pergunta como? Como? Por favor, põe o salmo primeiro aí. Põe o salmo primeiro. Eu vou te responder agora como. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Os irmãos vão lendo e eu vou só acompanhando aqui. 1, 2, 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes do seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. E aqui está bom. Alguém tem um conselho de como prosperar? Essa palavra que fala bem sucedido. Numa outra versão fala que tudo quanto fizer prosperará. Irmão, precisa de mais coisa? Sabe, se assentar na roda dos escarnecedores, bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos... Quantos ímpios estão aí, ricos e milionários, ensinando os homens e mulheres de Deus como prosperar? Sabe, isso fala da presença. Quem está na presença, quem se alimenta da presença, lê a palavra do Senhor, medita na palavra do Senhor, a própria palavra está dizendo, e tudo quanto fizer, prosperará, será bem sucedido. Amém. Então, se você perguntou como, eu já te respondi. Mas, sabe, irmão, Jesus, Ele é o pão da vida. Amém. Ele nos sacia, Ele nos alimenta. Amém. Sabe, eu gosto dessa questão porque questão de falar a respeito dessa prosperidade. Essa prosperidade, irmãos, ela é para todos os filhos de Deus. Amém. Sabe, Deus não quer ver ninguém na miséria, Deus não quer ver ninguém mendigando o pão. Sabe, Deus tem prosperidade para todos nós. Amém. Nós vamos entender isso. Agora, nós não podemos seguir o conceito dos ímpios. Um dia, quando Jesus estava ali no monte, na tentação, sabe, a tentação fala de testar as convicções. A palavra de Deus fala que depois de um período de tempo ele teve fome, depois de 40 dias ele teve fome, e o diabo apareceu para ele, falou, poxa, está passando um aperto, uma necessidade, então faz com que essas pedras se transformem em pães. Jesus fala o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe qual foi a palavra que saiu da boca de Deus no momento antes? Esse é o meu filho amado em quem tenho prazer.
Diga isso para o seu irmão, para a sua irmã do lado. Você é um filho amado. Sabe? Deus tem prazer em você. Você crê nisso? Você é um filho. Se você entender, tiver a revelação disso, Deus é pai, irmão. O ditado popular diz que Deus é pai e meu padrasto, né? Ainda tem bastante padrasto bom. Mas Deus é pai. Ele está olhando para você, está cuidando de você. Mas por um outro momento também, o diabo coloca Jesus no alto monte e começa a mostrar para ele o quê? Os reinos deste mundo, a riqueza. Coloca ele na posição diamante black, mais alto. Para quem já viu, sabe o que é. Para quem não viu, nem queira, não precisa nem saber. Olha, coloca ele na posição mais alta, tá vendo? Eu te dou tudo. Isso vai facilitar a sua vida. Isso vai ajudar você a investir na igreja, cooperar. Quanto mais você ganhar, mais você... Sabe, há pessoas que acabam burlando a sua consciência e falar, se eu ganhar bastante dinheiro, eu vou poder ajudar a pastora Sueli lá na aula. Isso é mentira, irmãos. Ninguém pode ajudar a igreja é que nos ajuda. Ninguém pode ajudar a igreja. Se você fizer qualquer coisa em termos assim dessa morada, sabe, se você arrumar uma boa cadeira confortável como essa aqui, você não está ajudando a igreja, não, você está ajudando você mesmo. Sabe, porque a igreja foi ajudada lá na cruz do Calvário. Está consumado. Mas o diabo lá tentando falar para Jesus, olha, eu tenho o poder de todas as coisas, de toda a riqueza do mundo, eu posso te dar. Jesus fala, só a Deus nós devemos adorar, só a Ele. Percebe que Jesus só foi cortando com a palavra. Então, feliz é aquele que medita na palavra. Quando? Amém. De dia e de noite. Tudo quanto ele fizer, prosperará. Amém. Então Jesus é o pão da vida. E agora Jesus se apresenta como o quê? Como a água. A água. Irmãos, como é bom, né? Como é bom tomar uma água, né? Quando você tem sede, uma água fresca. Então, agora Jesus está falando que Ele é a água, que traz refrigério para as nossas vidas. Sabe, mata qualquer sede. As pessoas estão sedentas nesse mundo. Estão buscando muitas coisas para poderem saciar a sua sede. Sabe, faz uma coisa, constrói outra, busca daqui, muda de emprego, muda de patrão, muda de empregado, muda de mulher, muda de marido. Você sabia que acontece essas coisas também? Tentando fazer o quê? Saciar a sua sede. Essa mulher já tinha mudado de marido. Quantas vezes? 6. Era 5, agora era 6. 6 vezes. E continuava de que maneira? Sedento. Continuava sedento. Porque, irmãos, o único que sacia a sede é Jesus. Amém. Ele falou, eu sou a água da vida. Eu sou a água. Então, nós como filhos de Deus, com a presença de Deus, precisamos beber dessa água. Precisamos nos alimentar do Senhor. Sabe? E isso é algo tão tremendo que quando você bebe dessa água, e como é que você bebe dessa água? É você crendo em Jesus, como diz as... Sabe, o tanto que você lê da palavra é o tanto que vai levar você a crer em Jesus. Amém. Sabe, o tanto que você lê da palavra. Avalia, pensa. Sabe, a palavra é a água da vida. Lembra da vida lá no Éden? A vida lá no Éden era a árvore da vida. Agora a vida depois de Jesus é o próprio Jesus. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a água viva. Então Jesus é a vida. Nós vamos beber dele, nos alimentar dele. Irmão, quanto você tem da palavra? Hoje em dia não tem nem mais Bíblia de papel, né? A Mara não abre mão da dela. Nem está conseguindo enxergar direito, mas hoje tem os eletrônicos, né? Tem, aí a minha tem um eletrônico desse tamanho assim, não perco nada. Mas quanto que você tem da palavra?
O quanto você tem da palavra é o quanto você tem da vida, é o quanto você tem da revelação. Amém. Jesus fala: eu sou a fonte d'água viva. Amém. Sabe, quem beber de mim jamais terá sede. Então o mundo está tentando beber de todas as coisas. Cada dia, cada hora aparece alguém novo, sabe? Aparece um pregador diferente, aparece o que a palavra de Deus diz, aparecem os falsos profetas, aparece um monte de gente dando conselho. Mas Jesus fala: eu sou a água da vida. Amém. Sabe qual que é o problema, irmãos? Que a maioria das pessoas que estão bebendo da água deste mundo, elas percebem que não vão saciar a sua sede, porque um tempo depois elas continuam como? Vazia de novo, com sede de novo. Então nós precisamos olhar para Jesus. Nós olhamos para Jesus através da palavra, através do Espírito Santo. Então nós precisamos ajustar o nosso foco. Lembra do telescópio assim? Descobrindo o infinito desse universo, desse mundo? O Espírito Santo é o nosso foco, é o nosso telescópio, que vai nos dar foco para conhecer Jesus. Lá no Salmo 16, 11, Salmo 16, 11: tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença a plenitude de alegria. Aonde a plenitude de alegria, irmãos? Na presença. A tua mão direita, há o quê? Na tua mão direita há o quê? Delícias. De vez em quando. De vez em quando, irmãos? Está escrito ali? Perpetuamente, para sempre. Então, a plenitude. Você sabe o que significa a palavra plenitude? A palavra plenitude significa que está completo, está perfeito. Então, significa que na presença de Deus tudo está completo. Na sua presença. E, irmãos, nós somos levados a desfrutar dessa presença. Dessa presença. E não tem como ser diferente. Sabe, quando você chega na presença de Deus, você desfruta das delícias. Sabe, quando você chega na presença de Deus através da palavra, através da comunhão com os irmãos, sabe? E o diferencial de uma pessoa de outra está exatamente nisso, sabe? Com a presença de Deus, na intimidade com a presença. Lembra de Moisés, quando Deus falou: olha, esse povo é um povo marrento, um povo ruim de negócio, um povo rabugento, fica reclamando. Ainda bem que é só naqueles dias. Não é não? Não é não, pastor Célio? Só naqueles dias lá no deserto, né? Sabe? Deus fala: não aguento nem mais olhar para esse povo, não ficar mais nem papo com eles. Vou fazer o seguinte, Moisés: eu vou quebrar seu verbo, porque eu fiz uma promessa, não posso voltar atrás. Vou mandar um anjo ir na presença de vocês, na frente, e esse anjo vai conduzir vocês, porque eu não vou. Olha só a ousadia de Moisés, que deva ser a nossa também. Moisés veio para Deus e falou: Deus, se a sua presença não for conosco, nós não vamos. Sabe por quê, Deus? O que diferencia esse povo judeu, esse povo de Israel? O que diferencia esse povo dos demais povos da terra? O que diferencia, irmãos? A presença. Sabe o que diferencia a sua vida da vida das pessoas desse mundo? A presença. Sabe, a presença de Deus que diferencia. Então nós vamos ter essa ousadia para Deus: olha, sem tua presença eu não vou para lugar nenhum. Sem tua presença eu não vou me relacionar com ninguém. Sem tua presença eu não vou procurar trabalho. Sem tua presença eu não vou fazer nada. Não vou fazer sua obra, não vou fazer nada sem a tua presença. Veja bem a importância disso, irmãos. O que diferencia a nossa vida das outras pessoas desse mundo é a presença de Deus. Então, nesses dias, Deus está nos levando assim a ter uma consciência da presença dele. Através da leitura do livro, através do compartilhamento, através das lives, sabe? A presença do Senhor. Mas se aplica a isso.
Sabe, se aplica a essa forma. E há muitos desafios para nós como igreja aqui em Portugal, no mundo todo. Mas aqui há muitos desafios. E o que vai fazer diferença, o que vai ser, irmão? A presença. Um dia eu dei uma boleia para um rapaz lá do trabalho dele, que estava indo. Eu vejo que você sempre está por perto ali do estádio ali. Eu moro ali. Eu falei, também moro lá, então vou te dar uma boleia, vamos embora. Aí eu perguntei para ele assim, é um português, né? Escuta, você acredita em Deus? Poxa, claro que eu acredito. Que bom, que maravilha. Abriu uma porta para eu evangelizar ele, né? Acredito. Eu falei, é mesmo? Eu sou Deus. São Tomás é Deus. Deus está em tudo, Deus está na essência. E aí ele falou, depois ele me dá um livro para eu ler, para eu poder entender a coisa. Mas, irmãos, aí outro dia, falando com o outro, o nome dele é Emanuel. Eu estava ouvindo uma canção no carro, falando de Emanuel, Deus conosco e tal. Aí ele apareceu lá, eu falei, vem cá, você sabe o que significa o teu nome? Eu falei, sei, Deus está presente no nosso meio. Eu falei, nossa, que maravilha, Deus está aqui na coisa, Deus está no planta, Deus está nos animais. Eu estou falando, irmãos, da dificuldade que é para você falar de Deus. Você só pode falar de Deus com a presença de Deus na sua vida. As pessoas precisam perceber isso. Eu estava vendo essas pessoas assim, sabe, pessoas de uma índole boa, sabe, uma pessoa agradável de conversar, disso, daquilo. Mas sabe o que vai fazer a diferença? A presença de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Eu queria deixar essa palavra aqui conosco. Vamos ficar em pé todos? Vamos cantar essa canção novamente? Vamos cantar que essa canção, na verdade, ela fala exatamente disso que nós precisamos ter e nos mover nela, né, irmão? Aleluia. Canta como a oração sua para esse dia, para essa semana de bênção, de vitória da sua vida.